Oi, gente! Eu sou a Amanda Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, segunda-feira, antes de começar a semana, eu gosto muito das segundas-feiras e essa segunda eu acordei bem reflexiva. Na verdade, eu fui dormir muito reflexiva. O que acontece, né? Ontem, estava em minha igreja, pra quem não sabe, né? Por conta de uma igreja. E ontem meu pastor ministrou sobre ser sacerdote, né? Sobre andar como um sacerdote. Eu até fiz um post no Instagram sobre isso. E vou até abrir aqui. E ele deu alguns passos que o sacerdote precisa, que o sacerdote exerce, que nós, quanto cristãos, devemos, né, exercer. E ele falou muito sobre você estar pronto para Deus mudar o seu andar. E isso ficou martelando, né, na minha cabeça. Eu vou deixar o link do culto online para vocês assistirem aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou falar mais sobre isso, sabe? Sobre estar pronto para Deus mudar o seu caminhar. Porque muitas vezes a gente pede coisas para Deus, de mudanças, pede para que Ele nos dê prosperidade, enfim. Se depara com um pequeno detalhe. Se nós estamos prontos para assumir aquilo, se nós estamos prontos para assumir aquele lugar, né? A gente pede as coisas, mas a gente não se prepara para assumir. É a mesma coisa que você tá ali no seu trabalho e daí você quer ir para um cargo superior, mas você não se prepara para esse cargo. Como é que você quer que seu chefe te leve para um cargo superior se você não está preparado para aquilo? E com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente pede coisas para Deus muito elevadas, mas não estamos nos preparando no nosso natural para que as coisas espirituais aconteçam, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Né? A gente pensa que o sobrenatural de Deus não precisa do nosso natural, né? E realmente, se Deus quiser fazer, Ele faz. Muito do sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida quando nós nos movimentarmos no nosso natural. Enquanto você estiver parado, estagnado, nada vai acontecer. É que nem quando a gente vai para uma prova e sem estudar e começa a orar. Quem já fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes. E começa a orar falando: Deus, por favor, me ajuda nessa prova. Ele vai te ajudar conforme o que você aprendeu daquele assunto, né? Conforme o que você estudou daquele assunto. E se você não estudou, se você não se esmerou, se você não chegou a ler o conteúdo, a matéria, como é que Deus vai te ajudar na prova? E muitas vezes assim, eu posso me colocar nesse lugar porque eu já fui assim, de passar pelas provas, pelos processos difíceis, e em vez de aprender com aquilo, apenas passar e não aprender nada, não tirar nada de experiência, de exemplo, sabe? E quando você passa pelos processos, pelos desafios, sem aprender, sem amadurecer durante este processo, esse momento, não tem como Deus colocar e fazer mudanças. Então, quando meu pastor falou sobre isso, né, você está pronto para mudar o seu andar, eu fiquei pensando assim, será que muitas vezes nós estamos nos preparando para isso, né? Será que a gente está disposto, né, a mudar o nosso andar? Porque quando você pede coisas novas para Deus, coisas grandes, Ele não vai te dar essas coisas você vivendo a vida que vive. Você vai precisar mudar certas coisas, você vai precisar sacrificar algumas coisas, né? Então, você está pronto para sacrificar algumas coisas? Você está pronto para mudar, né, rotas na tua vida? Geralmente você está acostumado a ir sempre pelo mesmo caminho e Deus vai começar a pedir para você ir para outro caminho, começar a fazer outra rota. Você está pronto para mudar a rota? Você está pronto para sair do comodismo, do que é confortável? Uma vida com Deus, ela é uma vida boa, sim, sempre, mas ela é uma vida com desafios, ela é uma vida com jornada, com processos, com amadurecimento, com crescimento. Tem dor, porque é no meio da dor que a gente cresce, que a gente amadurece.
E muitas vezes a gente precisa entender, estamos prontos para isso? Eu estou pronta para viver isso? Se você realmente quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer realmente viver a grandeza de Deus na sua vida, você vai ter que fazer o seu natural viver junto isso. Porque a gente só quer que as coisas de Deus venham, venham, venham. Mas não estamos prontos para ir até as coisas de Deus. Não estamos prontos para ir e conquistar. Não estamos nos posicionando diante da presença dele, diante da grandeza dele. Deus não precisa de nós, nem um pouquinho. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas ele nos colocou neste mundo por um propósito. E ele quer nos usar nesse propósito. Então ele precisa que você haja, ele precisa que você crie iniciativa. E eu tô falando isso numa segunda-feira, porque segunda-feira é o início de uma semana. Dá pra você planejar a tua semana. Dá pra você colocar os seus planos diante da presença de Deus e ver o que ele tá pedindo pra você mudar da tua rota. Eu fiz meu planejamento, né, desse ano, ali, ano passado. E esse mês mesmo, Deus já me mostrou certas coisas que eu vou precisar mudar, certas rotas que eu vou precisar mudar para me alcançar o meu objetivo, para me alcançar aquilo que eu coloquei diante da presença dele. E tem coisas que eu planejei ano passado, já para esse ano, que Deus falou, olha, não é para você isso. E que eu já tive que dar uma segurada na minha rota, mudar alguns passos, alguns projetos, alguns planos. Então, você está disposto a mudar o seu andar? E eu queria deixar esse recado para vocês nessa segunda. Vale a pena, sabe? Vale a pena viver uma vida para Deus, vale a pena viver uma vida onde Ele está no controle. Essa mensagem não é pra mim também, sabe? Ela me fez pensar demais. Será que estamos prontos? Será que queremos tanto assim viver as coisas de Deus na nossa vida? Então, queria deixar isso para vocês. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui para mim saber o que vocês estão achando do vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ela foi bem curtinha hoje, né? Mas é que eu precisava compartilhar isso com vocês, era algo que estava aqui no meu coração, que eu precisava colocar para fora. E me segue nas minhas redes sociais. Um beijinho pra vocês e tchau! E um recado muito importante. Beba água, gente.